Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Tassi e eu vou continuar falando da nossa catequese doméstica sobre a salvação de Deus na nossa vida. Do mesmo jeito que a gente faz lá na catequese presencial, a gente inicia a nossa catequese, o nosso dia, agradecendo a Deus pela nossa vida. E a gente vai começar falando e fazendo a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, a gente vem falando e estudando, aprendendo sobre a vida de Jesus, sobre a vida do Cristo, que Deus enviou seu Filho para nos salvar. Quando a gente vai à missa, Deus fala dessa salvação, o padre, desculpa, fala dessa salvação, mas a gente nunca tratou diretamente, nunca falou como é que faz para essa salvação chegar para a gente hoje. Porque para os apóstolos, bom, vamos pensar um pouquinho, eles viviam com o próprio Deus, né? Jesus é Deus. E eles tiveram esses 3 anos de aprendizado, né? E eles tinham a força do próprio Cristo ali com eles. E depois, essa força, ela vem através do Espírito Santo, no conto da semana passada, não é isso? Então, mas e pra gente hoje? Vamos pensar um pouquinho. Jesus, ele falava com as pessoas através de parábolas. Então, ele ensinava sobre o dom da graça, sobre os planos de Deus na nossa vida, de uma linguagem que a gente entendesse, da linguagem que aquele povo lá entendia. Então ele usava muito parábola de pescador, falava muito sobre poço, né, sobre a videira, que eram coisas que estavam ali na realidade das pessoas. E pra gente hoje, essa graça de Deus, ela vem através dos sacramentos. O que seriam os sacramentos? Sacramento são sinais sensíveis da graça de Deus na nossa vida hoje. Então, como é que seriam esses sacramentos? Bom, esses sacramentos, eles foram instituídos pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo, durante a sua vida, não é isso? Então, é o que eu sempre falo, a vida do Cristo, ela é a própria catequese. O Cristo, para nos ensinar, ele utilizou da própria vida. Então, da mesma forma, foi com os sacramentos. Então, são esses sinais sensíveis que abrem para nós a porta da graça de Deus na nossa vida. E esses sacramentos, eles são 7. Foram instituídos pelo próprio Cristo e eles foram entregues na mão da igreja. Então, nós temos o batismo, a Eucaristia, a confirmação, o sacramento da ordem, o sacramento do matrimônio, o sacramento da penitência e o sacramento da unção dos enfermos. 7. Lembra que a tia falou que 7 é o número da perfeição? Então, são 7 esses sacramentos. E vocês em algum momento já passaram por algum deles, ou já vivenciaram, já viram, já estiveram próximos. Querem ver? O primeiro sacramento que a gente vai tratar é o primeiro sacramento que abre a porta do céu pra gente, que nos torna filho de Deus, que é o sacramento do batismo. A grande maioria de vocês já foi batizada. Alguns não foram, mas serão batizados no processo da primeira comunhão, da Eucaristia. Não é isso? Então vamos lá. O sacramento do batismo é o sacramento onde o céu se abre para nós, da mesma maneira que o céu se abriu quando Jesus Cristo foi batizado por João Batista. Lembra? Que o Espírito desceu sob forma de pomba e que foi anunciado que Jesus era o próprio Filho amado de Deus. Lembra disso? Então, o segundo sacramento é o sacramento da Eucaristia. Muitos da gente a gente chama de primeira comunhão, que é o que vocês estão caminhando hoje. Vocês estão fazendo a catequese, aprendendo sobre a vida de Deus, sobre a salvação, para vocês se encaminharem para a Eucaristia, que é corpo, sangue, alma e divindade de Deus, dado a nós como alimento da nossa comunhão.
Então, vocês estão se encaminhando para fazer isso na primeira comunhão. E alguns amiguinhos nossos já estão recebendo desde segunda-feira. Hoje, tem amiguinho nosso que vai receber a sua primeira comunhão. E vocês, caminhando, né, nessa catequese, estão se encaminhando para isso. Para essa Eucaristia, para essa primeira comunhão. Essa Eucaristia que foi instituída pelo próprio Deus na Quinta-feira Santa, onde ele lava os pés dos discípulos, não é isso? E ele nos entrega o pão e o vinho como corpo e sangue seu, que seria derramado lá na frente para salvar a gente. Depois a gente tem o sacramento da confirmação. A gente chama de crisma, ó. Essa blusinha aqui que a tia tem. O que seria isso? Geralmente, quando a gente é batizado bem pequenininho, né? A gente ainda não sabe nem falar, alguns são de cola, alguns são recém-nascidos, alguns são maiorzinhos, mas a gente ainda não tem muita noção do que está acontecendo, na sua grande maioria. A gente está se tornando filho de Deus, mas a gente não tem muita noção disso. Então, nosso papai e a nossa mamãe que faz essa escolha pra gente, e escolha perfeita, tá? Mas depois que a gente é maior, pequenininho, a gente tem a opção de confirmar a nossa fé, de confirmar esse batismo, de confirmar essa opção de ser o filho de Deus e de toda a graça que vem por trás disso. Então, por isso que a gente chama de confirmação, porque é a confirmação do nosso batismo. A gente já está maiorzinho, já tem sabedoria, já tem discernimento, não é isso? E a gente, quando a gente se utiliza desse sacramento para a gente servir. Lembra que a tia falou que a gente pega esses dons que são dados pelo Espírito Santo, né? E que a gente não guarda pra gente. A gente usa ele a serviço da nossa comunidade, a serviço do nosso irmão, a serviço do nosso amigo. Não é isso? Então, é quando a gente tem essa confirmação que a gente chama de sacramento de serviço. Depois a gente tem o sacramento da unção dos enfermos. O que seria isso? O sacramento da unção dos enfermos é aquele sacramento onde a gente está um pouquinho doente, né? E a gente precisa dessa força de Deus para a gente passar por esse momento tão difícil. Então, a gente recebe esse sacramento, ele é dado pelo sacerdote, né? Pelo padre, que é para nos dar força. Então, a gente recebe o óleo da unção dos enfermos e a gente recebe essa graça de Deus que nos dá força para passar pela doença. E a gente tem também o sacramento da penitência, que a gente chama de sacramento da reconciliação. Não tem quando a gente tá na missa e o padre fala que é pra gente reconhecer os nossos pecados, pra gente se reconciliar com Deus? Então, na missa, alguns pecados podem ser expurgados. A gente chama de pecado venial, vocês vão ver lá na frente. Mas alguns pecados, que são chamados de pecados mortais, que seriam os pecados mais pesados, esses precisam da reconciliação, da unção e da absolvição do sacerdote, do padre. Na verdade, é a absolvição de Deus, né, na figura do sacerdote. Ele tem a mão, a unção, para expurgar esse pecado. Lembra o que foi falado no domingo passado, na missa? Os pecados das pessoas que vocês perdoarem serão perdoados. Os que vocês não perdoarem não serão perdoados, não é isso? Então, o próprio Cristo, ele nos dá o sacramento da reconciliação lá no domingo da misericórdia, na semana passada, não é isso? Então, é quando a gente se reconcilia com Deus, a gente faz alguma coisa que não é tão legal, nosso coraçãozinho fica pesado e a gente se afasta um pouquinho dessa graça de Deus. Então, a gente vai lá e a gente se reconcilia com esse Deus, não é isso? E a gente volta a ficar mais perto dessa graça de Deus. Os outros sacramentos, que são chamados sacramentos do serviço, não é isso? Que tem o matrimônio, que seria o matrimônio, é o sacramento do casamento, não é isso? Onde as duas pessoas entregam a sua vida em comum para Deus, não é isso? E através dessa vivência do dia a dia é que é formado a família. Família essa onde o próprio Jesus nasceu, não é isso? Deus, ele veio pra gente numa família, não é isso? Ele veio pelo seio de Maria. Ele foi gerado, ele não foi criado. Ele foi gerado.
numa família. E onde a gente tem a imagem da Sagrada Família, inclusive. Não é isso? E o outro sacramento de serviço é o sacramento da ordem. O que seria isso? É o sacramento do sacerdócio. Padre Maurício tem, dentre outros sacramentos, o sacramento da ordem, que é o sacramento do serviço da sua vida a uma comunidade. Onde a gente pega e tem toda essa catequese, essa graça, tem as missas, os outros sacramentos, eles são dados pelo sacerdote, não é isso? Então, vocês com certeza já devem ter pelo menos 1, 2, 3 ou 4 sacramentos. Podem perguntar para a mamãe, ó, vocês provavelmente têm o batismo, vocês estão se encaminhando para a Eucaristia e viram muitos outros. Eu tenho o sacramento do batismo, que foi me dado pequenininho, a minha Eucaristia, a minha confirmação, olha aqui, minha camisa do Crisma, tá vendo? Fiz aqui, ó, tem a pomba do Espírito Santo, não é isso? Que é a confirmação. Tem o sacramento do matrimônio e já passei pelo sacramento da reconciliação algumas vezes. Não é isso? O sacramento da ordem, que é o sacerdócio, e o São dos Enfermos eu ainda não passei, não tive ainda, que foi quando a gente está num momento mais de fraqueza de doença, não é isso? Então, esses são os sinais da graça de Deus no nosso dia a dia, no que a gente está buscando e vocês também estão, não é isso? Então, a gente vai agradecer a Deus por esses sacramentos, por esses sinais na nossa vida. Vamos fazer, deixa eu ver, a oração do anjo da guarda. Tem um tempinho que a gente não faz, não é isso? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumina. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Agora, o seu catequista vai passar a atividade. Vocês façam, manda a fotinha que a gente vai mandar para a tia Michele para fazer o vídeo, tá bom? E tenham todos um sábado abençoado.